Dando início a mais um grupo de conexão bíblica, retomamos, depois de um período de paralisação de algumas poucas semanas, o nosso assunto, o nosso tema, Parábolas do Reino, que já vai em andamento por um período extenso. Estamos chegando ao fim das parábolas, e todas elas tratam do reino dos céus. É um assunto importantíssimo para aquele que é convertido, para aquele que está buscando as verdades do reino. Por quê? Porque ela traz revelação de mistérios, do modo como Deus decidiu, através de exemplos de coisas simples que revelam os mistérios profundos do reino. É com convicção de que não é obra nossa, mas do Espírito de Deus, é que confessamos que o nosso grupo não é um grupo que pode ensinar. Nós repassamos os ensinamentos que o Espírito Santo vai dando a nós. E, portanto, devem ser aperfeiçoados por todos, por quem ouve, por aquele que recebe. E isso é, inclusive, uma das conclusões dessas parábolas que nós vamos tratar em seguida, né? A importância da ação do cristão. Nós já falamos muito desse trabalho interior do cristão, que é uma obra mesmo diante de Deus, e agora a gente vai ter a oportunidade de explorar isso mais profundamente. Então, nós vamos tratar de 3 parábolas, e que aí, durante o desenvolvimento, elas tratam do mesmo assunto, e o assunto está aí escrito na tela: arrependimento. Muito bem. Antes de começarmos, vamos fazer a nossa oração, porque não podemos coisa alguma se não for pela obra de nosso Senhor Jesus Cristo. E a obra dele foi pagar o preço de recebermos uma graça enorme, que é a presença do Espírito Santo. Então, é por meio desse Espírito Santo que nós podemos falar e que podemos ouvir e que podemos entender. Então, vamos colocar a nossa reunião nas mãos do Espírito Santo, clamando ao Pai em nome de Jesus, para que Ele nos conduza, para que Ele leve o conteúdo de cada texto bíblico a revelar Jesus Cristo. É Ele que queremos seguir. E o discípulo deve seguir a Jesus. Esse também é assunto de hoje. Então, colocando isso na presença de Deus, damos início em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, vamos começar então o nosso tema de hoje. Bom, continuando ainda, como eu disse, estamos chegando ao final das parábolas, mas essas últimas parábolas têm assuntos importantes, né? Todas tiveram, né? Não dá para falar nada dos textos bíblicos. Cada um deles traz um conteúdo que é uma força transformadora. Mas nós vamos tratar de 3 parábolas. Pelo menos elas estão contidas no livro de Lucas, numa sequência, todas juntas, né? A ovelha perdida, a moeda perdida e o filho pródigo, né? Assim como é conhecido. Esses títulos de capítulos, eles não são títulos colocados na edição das Escrituras. Na verdade, o texto inspirado é o próprio conteúdo das parábolas, né? E os títulos ajudam para direcionar, mas eles muitas vezes podem não estar coerentes completamente com o assunto, né? Mas isso é um detalhe apenas. O importante é a gente ir para o conteúdo da parábola, né? Então, essas 3 parábolas estão numa sequência e não é à toa, né? Normalmente, quando a gente viu as parábolas, a gente viu que tinha textos que se repetiam num ou mais dos 4 evangelhos, né? Porque cada discípulo registrou aquela passagem ditada por Jesus, as parábolas, né? Segundo aquela capacidade que o Espírito de Deus dava a cada um para absorver aquelas parábolas, e normalmente uma complementa a outra, né?
Mas no caso dessas três que nós vamos tratar agora, as três parábolas estão no Evangelho de Lucas, com exceção da ovelha perdida, que tem também no Evangelho de Mateus. Tá? Mas o texto do Evangelho de Mateus, ele está totalmente contido no texto de Lucas, que traz alguns detalhes a mais, poucos detalhes a mais. Então nós vamos ficar com o texto de Lucas nas três parábolas. Tá? E vamos tentar explorar isso com a ajuda do Espírito Santo. Lembra que Jesus, ao ensinar as parábolas do reino, tinha um propósito, né? É mostrar para nós esse caminho que é ele próprio e que nos leva a ter a possibilidade de estar nesse reino eterno, que é este reino de luz, e que é o propósito de cada um de nós convertidos, né? Então vamos começar aqui com Lucas capítulo 15, o versículo de 3 a 7, né? Que é a parábola da ovelha perdida. Jesus propôs-lhes esta parábola: qual de vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e tendo perdido uma delas, não deixa as 99 no deserto e não vai em busca da que se havia perdido, até achá-la? Então ele está perguntando, qualquer um de vocês que estão me ouvindo, se você é alguém que trabalha no cuidado das ovelhas, se você perceber que uma se perdeu, ele deixa as outras no deserto e vai procurar aquela. E quando tiver achado, põe-na cheio de júbilo sobre os ombros, e chegando à casa, reúne os seus amigos e vizinhos e diz-lhe: regozijai-vos comigo, porque achei a minha ovelha que se havia perdido. E aí Jesus acrescenta: digo-vos assim, ele vai passar uma informação importante: haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então essa é a parábola da ovelha perdida, uma ênfase a procurar algo que se desviou, aquela ovelha que estava no aprisco e se separou e foi indo para longe e se perdeu, está a ponto de ser destruída pelo ambiente hostil em que ela se entregou, né? E ao encontrá-la e trazer de volta, há grande júbilo no céu. Mas ele acrescenta que esse júbilo depende de uma palavrinha importante aí: arrependimento. Então é isso que a gente vai entender. Primeiro vamos guardar o texto da parábola e vamos para a segunda parábola, que Jesus contou na sequência para os discípulos. Está lá também em Lucas, capítulo 15, do versículo 8 em diante. Aquela terminou no 7, essa termina no 10, de 8 a 10. E aí ele faz um outro exemplo. Ou qual é a mulher? Agora ele coloca uma mulher, não é o pastor, né? Qual é a mulher que tendo 10 dracmas é um valor, uma moeda, né? E perdendo uma, não acende a candeia, ou seja, pega uma luz, né? E varre a casa, procura dentro da casa. A ovelha ele foi procurar longe, né? A moeda está dentro da casa. E não a procura diligentemente até achá-la. Diligentemente, tudo isso daí é importante. Não tem uma palavrinha de Deus que não é algo que contém vida ali para nós. Importante. Então procura diligentemente até achá-la. E quando a tiver achado, reúne suas amigas e vizinhas, dizendo, e aí vem a frase de novo: regozijai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E aí ele repete quase que integralmente a frase da parábola anterior. Assim digo-vos, haverá júbilo na presença dos anjos de Deus, ou seja, lá no céu, por um só pecador que se arrepende. Né? Novamente, a questão do arrependimento, que é causa de júbilo no céu. Então vamos guardar essas informações. E vamos para a terceira parábola, que é bem mais comprida. Agora,
Enquanto aí é uma figura de um personagem que está procurando a ovelha ou procurando a moeda, um valor perdido, né? Agora vem uma historinha mesmo, é uma história, né? Então vamos entender essa história que também está em Lucas 15, capítulo 11 em diante. Vamos ver. E continuou Jesus, foi na sequência, tá, pessoal? Um homem tinha 2 filhos. Disse o filho mais moço a seu pai: Meu pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Ele repartiu seus haveres entre os 2 filhos. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para um país distante, longínquo, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então foi lá e começou a viver naquele mundo hostil, né? Vamos continuar a parábola no capítulo 15 de Lucas. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidades. Então esse filho mais novo começou a passar necessidades naquele lugar distante. Foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, e este o mandou para os seus campos guardar os porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Caindo, porém, em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai, é o que faz a jornada de trabalho, né? Trabalhadores de meu pai, têm pão em fartura, e eu estou morrendo de fome. Levantar-me-ei, irei a meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores ou jornaleiros, como eles tratam nesse texto, nessa tradução da Bíblia, né? Então ele tomou essa decisão. Ele reconheceu que cometeram um erro e tomou essa decisão. O que aconteceu? Na sequência, esse filho que tinha se perdido, levantando-se, foi para o seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai viu e teve compaixão dele, e correndo o abraçou e beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-me depressa a melhor roupa e vesti-lhe. Então deu uma roupa, uma vestimenta nova ao filho. E pondo-lhe um anel tem a ver com aliança, né, pessoal? Os pactos de Deus com os homens. Mas por enquanto só guarda aí. Pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, né? Os pés têm a ver com o andar, né? Por onde ir. Trazei-me também o novilho cevado, matai-o e comamos, aí sim uma festa, e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Então, aqui é uma parte importante da parábola, do filho mais novo. Eu dividi essa parábola em 2 partes, porque na sequência, Jesus começa a falar de um filho mais velho, né? Que aquele pai tinha 2 filhos, né? O mais novo é que foi embora. Mas agora vamos ver o que aconteceu com o filho mais velho. Então, continuando aí, a partir do versículo 25 do capítulo 15 de Lucas, Jesus vai contar assim: Seu filho mais velho estava no campo. Quando voltou, foi chegando à casa, ouviu a música e a dança. Então estava tendo uma festa. Uma festa que mostrava o júbilo do pai, né? E chamando um dos criados, perguntou-lhe o que era aquilo. Este lhe respondeu: Chegou o teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, e saindo, seu pai foi procurá-lo para conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem sua. Ele fazia tudo o que o pai mandava,
nunca tinha transgredido ordem alguma. E nunca me destes um cabrito, nem está falando do novilho, nunca me destes um cabrito, para eu me regozijar com os meus amigos. Mas quando veio esse teu filho, que gastou teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado, o novilho gordo, né? Replicou-lhe o pai: Filho, tu sempre estás comigo, e tudo o que é meu é teu. Entretanto, cumpria regozijarmos e alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e se achou. Bom, aí termina essa parábola do filho mais novo e do filho que é chamado de filho pródigo e do filho mais velho. Bom, vamos entender. Todas essas parábolas tratam de arrependimento, né? Algo que acontece quando a pessoa percebe que cometeu um erro ou que tem algo inadequado e decide, toma uma disposição para renunciar, para deixar aquilo. Arrependimento é deixar, em outras palavras, tá? Na tela está escrito aí, arrependimento, disposição para renunciar. Mas renunciar o quê? O que precisa ser renunciado para caracterizar um arrependimento do ponto de vista de Deus? Então, o arrependimento é renunciar tudo o que se apresenta em nossa vida como prioritário à vontade de Deus, que é a definição e mais plena de justiça. Justiça, pessoal, guarda isso. A Bíblia nos mostra muitas vezes, né? Justiça é definida como a vontade de Deus. Se a vontade de Deus, se tudo que é intenção de Deus não for justiça, então melhor não crer nesse Deus. Porque ele tem que ser perfeito, a ponto de ter criado tudo com essa perfeição que nós podemos ver na criação, e tudo esse mover de todas as coisas, a existência, a vida, os propósitos de tudo, são segundo a sua vontade. Ele teve toda a liberdade para exercitar tudo, porque ele é o Criador, né? E se não for a vontade de Deus não for a justiça, então a criação perde sentido, né? Então a vontade de Deus é a plena definição de justiça. Justiça é a vontade de Deus. Então, renunciar o quê? Renunciar a tudo que se apresenta em nossa vida como injustiça, ou seja, contrário à vontade de Deus. E como que a gente consegue renunciar? Se a gente tiver essa disposição. Eu estou disposto, então. A gente se convence quando ouve assim, né? E quer fazer. Mas como que a gente pode fazer isso? Primeiro é preciso conhecer a vontade de Deus. Esse é um ponto importante. Porque sem conhecer a justiça, você não vai ter critério para saber o que é injusto. Porque a renúncia é ligada ao que é injusto. E depois vai ter que cumprir mais alguns passos. E agora nós já vamos entrar no processo que Deus usou para nos trazer a definição de justiça, que foi por meio de duas alianças. É o que está na nossa próxima tela. Quais são os dois passos na aliança antiga, que é aquela que nós já falamos bastante? A velha aliança é a história de Israel, né? Que começou com Abraão e foi até Cristo, né? Na velha aliança, o primeiro passo, depois de conhecer a vontade de Deus, era guardar interiormente a lei. Porque onde estava a vontade de Deus na velha aliança? Nos termos da lei. Ali tinha um resumo, os 10 mandamentos, que se desdobravam em muitas conclusões, né? Derivada desses 10 mandamentos. Muitos ensinamentos de sabedoria derivado dos 10 mandamentos. Portanto, ali estava a definição da vontade de Deus para aquele povo.
E isso tinha que ser guardado, lembra? Era de muitas formas que Deus insistia, escreve na palma da mão, no batente da porta, fala na sua família, na hora das refeições, fala quando entra, quando sai, tinha que estar sempre diante, até escrito na testa, nas mãos. Então tinha que guardar e colocar essa lei dentro de si mesmo, né? Então, o próximo passo é guardar a lei, ela precisa estar lá dentro, que são os preceitos que definem a justiça de Deus a ser praticada. Os mandamentos definem a justiça que vai ser praticada. A lei permite ao homem reconhecer a injustiça no fazer. Por isso que a lei é cheia de não, né? Não faça isso, não faça aquilo, não mata, não cobiça, não adultera. E todos esses aspectos de proibição e também as ordens para fazer, honra teu pai e a tua mãe, é tudo para fazer. Você tem que fazer estas coisas, né? Então, você tem que guardar interiormente a lei, né, que define o que é certo fazer ou não fazer. Isso é o que a lei requeria, a prática. Na lei está escrito o seguinte: o homem que a praticar viverá por ela. O homem que a praticar viverá por ela. Então, essa era a condição na lei, né? E o que ele precisava fazer? E onde entra o arrependimento aí? É quando o homem decidia deixar, ou seja, renunciar àquilo que, por causa da lei, ele percebia que era uma injustiça, né? Então, ele tinha feito algo que não era conforme a lei. Qual era a solução? Ele deveria renunciar àquilo. E como que ele fazia isso? Ele primeiro tinha que reconhecer o erro, e esse erro era apagado, Deus tinha definido assim, apagar o erro pelo exercício de um sacrifício que aquele que pecou deveria oferecer em reparação do erro, e isso era feito a cada erro. Tinha que se repetir esse sacrifício. Sacrifício era uma oferta que a pessoa dava a Deus como uma forma de se redimir do erro. E o erro era tudo de práticas, né? Então fazia uma coisa errada, reconhecia o erro, isso era necessário, que era o arrependimento, e aí então oferecia o sacrifício e isso apagava aquele erro. Mas ele podia voltar, aí teria que se repetir o sacrifício. Então, na velha aliança eram esses dois passos: guardar a lei e renunciar a tudo que era contrário à lei, de modo a ser disciplinado. Assim, ele ia aprendendo a evitar aquelas coisas que a lei proibia e a praticar aquelas coisas que a lei determinava, tá? Então, essa era onde se manifestava o arrependimento para aquele que errou, né? Vamos agora ver na nova aliança, em Cristo. Como é isso? Bom, a lei saiu de uma letra escrita, expressa, para a gente entender e praticar, e entrou para dentro do nosso ser. Por isso que aparece aí o modo de ser, né? Entrou para dentro do nosso ser. Então, na nova aliança, os dois passos mudam um pouco de aspecto. Primeiro é ouvir interiormente, dentro de nós, o Espírito Santo, porque eles não tinham esse Espírito dentro deles. O Espírito Santo estava no meio de Israel por meio dos profetas, mas não individualmente em cada israelita. Agora não, na nova aliança, você pode receber o Espírito Santo dentro de você mesmo. Nós temos falado muito disso, né? E esse ouvir o Espírito é que dá a consciência da justiça. Lembra? Jesus mesmo falou que ele enviaria o Espírito Santo, porque ele ia para junto do Pai, ia se separar dos discípulos, mas enviaria o Espírito Santo que daria consciência da justiça, do juízo e consciência do pecado. Do pecado, da justiça e do juízo. E da justiça ele falava claramente, porque eu não vou mais estar entre vós. Então alguém precisa ensinar o que é a justiça, o que é a vontade de Deus. E quem é que vai ensinar? O Espírito Santo. Permitindo assim que você reconheça a injustiça que está em você, no seu modo de ser,
em outras palavras, propósitos, aquilo que gera as suas ações. Então vem antes da ação, tá? Então guarda isso aí que nós vamos voltar nisso, né? O ponto 2, uma vez que você reconheceu que há algo injusto dentro da sua natureza, e aqui é lá nos seus propósitos, você tem que decidir deixar, ou seja, renunciar à injustiça que foi revelada, né? Revelada por quem? Pelo Espírito Santo. Nós vamos ver como acontece isso. Sendo transformado. Mas como que eu posso ser transformado? Uma pessoa tem uma natureza, tem um modo de ser que é dela, que é intrínseco dela. Como é que ela pode ser transformada? E aí entra a fé em Jesus, porque ele que veio trazer este remédio, aquilo que era feito por um sacrifício a cada pecado, ele fez um único sacrifício único, todo suficiente, que pode mudar a nossa natureza, é capaz de mudar a nossa natureza. Então, o próximo passo aí, então, diferente do da lei, é renunciar à injustiça revelada pelo Espírito Santo e ser transformado mediante a fé na oração em nome de Jesus. Por que em nome de Jesus? Porque é ele que mandou a gente cumprir a justiça completa. Ele veio cumprir a vontade do Pai completamente e veio nos ajudar a nos tornarmos justos. Mas é um processo. Podemos ser vistos na hora da conversão como justos, mas a partir daí existe um processo crescente de ir incorporando a justiça de Deus em nós. Então, mediante a fé e a oração em nome de Jesus, invocando o sacrifício único e todo suficiente, é que é renovada a nossa natureza, eliminando a injustiça no nosso modo de ser. Então, a mudança de modo de ser. Isso são os 2 passos na nova aliança, né? Vamos continuar aí. Quando Jesus começou a pregar, nós estamos falando de arrependimento. É o assunto dessas parábolas, né? O âmago delas está aí nessa questão do arrependimento. As primeiras pregações, quando Jesus começou a andar na Galileia, ele dizia: fazei penitência e crede no Evangelho. Em outras palavras, fazer penitência é esse sentimento de arrependimento. Reconhecer o erro. Arrependimento não é ficar sofrendo, se flagelando, eu errei, ficar chorando, não. É reconhecer o erro. Arrependei-vos e crede, porque você vai precisar crer para ser transformado, né? Arrependei-vos e crede. O primeiro apelo de Jesus na Galileia. Quando um jovem uma vez foi falar com ele, nós não vamos ler a passagem inteira, não é uma parábola, é uma passagem mesmo, que aconteceu com Jesus. Um jovem muito rico foi falar com Jesus, nós já falamos dessa parábola, ela tem um conteúdo enorme, importantíssimo, não é parábola, é desse texto, né? Está lá em Mateus 19, 16 a 26. Ele foi procurar Jesus porque ele queria saber o que ele precisava fazer para ter a vida eterna. E Jesus disse: guarda a lei. Cumpre a lei, e você terá a vida eterna. Mas ele falou: isso eu tenho feito desde a infância. E o que me falta ainda? Jesus falou: se queres ser perfeito, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, depois deixa tudo, ou seja, deixa tudo, depois vem e segue-me. Então, ele ficou muito abatido e foi embora. E os discípulos ficaram tristes com aquilo, porque ele era um cumpridor da lei, cumpria toda a lei, né? E Jesus então voltou os olhos para os discípulos e disse: aos homens é impossível fazer isso, mas a Deus tudo é possível. Portanto, nós convertidos, todo convertido pode crer nesse poder para mudar, porque Jesus afirmou. Então, Jesus afirmou que para Deus tudo é possível, inclusive a mudança da nossa natureza, né? E Jesus reforçou isso lá no Evangelho de João, no capítulo 15,
quando ele disse para aqueles discípulos, eles eram os primeiros convertidos. Não, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designeis para que vades e deis fruto. Esse fruto é essa renovação. E o vosso fruto permaneça, que você se torne renovado, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, Ele vos conceda. Então existe uma afirmação de Jesus, que se nós pedirmos ao Pai, e no texto, na sequência, ele vai falar que pode ser pedir até a Ele mesmo, em nome dEle, Ele concede. E nós já falamos muitas vezes que pedir em nome de alguém é pedir para fazer o que Ele mandou. E o que Ele mandou? Ele mandou que nós fôssemos perfeitos, assim como o nosso Pai Celestial é perfeito. Então podemos crescer nessa justiça, a ponto de ter a natureza de Deus. Então você vê o tamanho desse processo. É um processo enorme, mas que está ligado a essas renúncias, né? A essa renúncia que nós vamos tratando aí na sequência. Bom, a justiça que vem da lei é uma disciplina para fazer, né? Disciplina para fazer, conforme a vontade de Deus, que é a justiça. Então a lei é pés e mãos, ela pode ser comparada a pés e mãos amarrados. O que é isso? É ir o lugar onde você vai, limitado, não vai a lugares que não pode, e mãos amarradas, não faça coisas que não pode. É isso que a lei define, tá? Define o que pode, aonde você pode ir e o que você pode fazer. E aonde você não deve ir e o que você não deve fazer. É tudo ligado ao fazer, que está em letra maiúscula aí na tela, né? Essa é a justiça que vem da lei. Mas a justiça que vem da graça, depois de Jesus Cristo, é a renovação alcançada com a ajuda do Espírito Santo, que nos capacita a sermos conforme a vontade de Deus, que nos leva, portanto, a uma verdadeira liberdade, porque não há restrição para aquele que é perfeito. E nós somos chamados a ser perfeitos. E não precisa de limites. Você pode andar para onde for, porque a sua natureza mudou. Esse aspecto é o que está destinado àqueles que creem e que se dispõem a estar continuamente deixando tudo para ganhar novos valores. Comece a guardar isso, que é importante. Esses novos valores têm que estar sendo o nosso tesouro, guardado no nosso espírito recriado, né? Os dois casos passam pela decisão pessoal de reconhecer o erro. Daí a importância do arrependimento, que é justamente isso, reconhecer o erro. É importante para o convertido saber a diferença entre ser e fazer. Fazer é algo da lei, e ela não necessariamente requer que a pessoa mude, é uma disciplina. Ele faz porque tem um temor, tem medo de apanhar, em outra palavra, né? Mas ser não, você não precisa de disciplina, você é daquela forma, né? Este conteúdo será revelado nas 3 parábolas: a ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo e o filho mais velho. Então eu mudei o nome da parábola O Filho Pródigo em Filho Pródigo e Filho Mais Velho, porque isso tem a ver com a ovelha perdida e moeda perdida. É o que nós vamos ver na sequência. Por quê? Porque as 3 parábolas, na verdade, são 2. A ovelha perdida representa o filho pródigo. E, adiantando um pouquinho, a moeda perdida representa o filho mais velho. Vamos entender isso? O filho mais velho e o filho pródigo. Está aí na tela, né? Se a ovelha perdida é o filho pródigo, isso está fácil da gente aceitar, né? Ele foi para longe, a ovelha perdida também foi para longe. Mas tem uma questão grave. Na parábola da ovelha perdida, o pastor foi procurar a ovelha, até encontrá-la e trazê-la de volta nos ombros, né? É o que diz o texto, né? E na parábola do filho pródigo, o pai não mexeu uma palha, não saiu do lugar, não foi procurá-lo. O filho sofreu lá, apanhou e tomou a decisão de voltar. Então, será que eu falei certo? A ovelha perdida é mesmo igual ao filho pródigo?
Nós vamos ver porque eu acho que sim, e você vai também ter possibilidade de concluir isso. A moeda perdida é o filho mais velho. Mas peraí, o filho mais velho não estava sempre com o pai? Não fazia tudo o que ele queria? Certo? Então, o que estava perdido para o filho mais velho? Essa é a segunda questão, né? E agora, na sequência, nós vamos responder as duas. E daí vai confirmando que a ovelha perdida é o filho pródigo e a moeda perdida é o caso do filho mais velho. Vamos entender isso porque isso vale para nós, tá? É importante para nós. Primeiro, vamos entender a questão 1, né? Como será que o pai não foi mesmo buscar o filho mais novo? Nós não podemos deixar... Isso é tudo ensinamento para a gente, né? As parábolas são coisas que envolvem o reino dos céus, né? Então, nas parábolas, quando fala do pai, fala do Senhor, está apontando para Jesus, para o Pai, para Deus, né? E o Pai ali é Deus, né? Então, uma coisa é um pastor que tem que ir atrás da ovelha para trazê-la de volta. Outra coisa é o próprio Deus, que faz isso de uma maneira diferente. E o texto de Hebreus deixa isso muito claro, está falando dos mesmos filhos aí, tá? Então, o texto da carta aos Hebreus, no capítulo 12, do versículo 5 aí até o 11, né, que nós fizemos meio abreviado aí, vai dizer o seguinte, tá explicando sobre o trato de Deus com os seus filhos. Quem são os filhos de Deus? Aqueles que se convertem, né? E ele diz assim, vós tendes esquecido da exortação que vos é dirigida a vós como a filhos? Está falando para os convertidos, para nós, hein, pessoal? Filho meu, não menosprezes a correção do Senhor, nem te desanime, quando por ele és repreendido, pois o Senhor castiga ao que ama e açoita a todo filho que recebe. Açoita para quê? Para a disciplina que sofreis. Deus vos trata como a filhos, pois qual o filho a quem o pai não corrige seu pai? Ou seja, qual o filho que o pai não corrige? Mas se estáis sem disciplina, para a qual todos se têm tornado participantes, ou seja, para a qual todos nós participamos, dessa disciplina, logo sois bastardos e não filhos. Então, se é filho, está sujeito a uma disciplina. Toda correção, na hora que ela acontece, não parece ser de gozo, mas de tristeza, é óbvio. A correção parece ser um sofrimento, uma tristeza. Depois, porém, dá fruto pacífico de justiça aos que por ela são exercitados. Então você está vendo que há uma correção para o filho que vai se distanciando. E essa correção é exatamente o que aconteceu com o filho mais novo. Lá ele perdeu tudo, não tinha o que comer, e isso foi necessário para que ele tomasse a decisão, pessoal. A decisão é importante, depende da pessoa. Deus não toma a decisão por você. Ele pode criar situações que despertem essa oportunidade de tomar a decisão. Mas a decisão tem que ser nossa. E foi assim que o pastor foi buscar esse filho perdido sem estar presente, com as circunstâncias, movendo as circunstâncias de tal forma que ele foi e conseguiu alcançar a condição de arrepender-se e retornar. Então resolvemos a primeira questão. Vamos tratar da segunda questão. É essa da moeda... eu errei aqui. A segunda questão, que está lá em Lucas, que é um pedacinho da parábola, né? O que estava perdido? Faltou deixar a pergunta aqui na tela. O que estava perdido para o filho mais velho, né? Olha os argumentos dele quando ele se indignou ao perceber a festa que estava acontecendo na casa. Nunca me destes um cabrito para eu me regozijar com os meus amigos. Ele estava indignado porque nem um cabrito pequeno
E ele estava olhando agora para aquele novilho gordo que o pai estava trazendo para a festa. O filho, essa situação do filho mais velho, ele que estava junto com o pai, que fazia toda a vontade dele, ele ainda tinha valores não percebidos. Ele não via que era mais importante estar junto do pai e regozijar-se com o pai. Ele ainda estava apegado a um cabrito, a um novilho gordo, coisas daqui que perecíveis, que acabam, né? Então, essa figura é que precisa ficar marcante para nós. O convertido, ao longo do processo, ele era já o filho mais velho, é um convertido com mais tempo, ele precisa achar esses valores perdidos. Ele precisa achar estas moedas perdidas. E é algo que ele tem que fazer dentro dele. E reconhecer que é mais importante o modo de ser do Pai do que as coisas que estão perecíveis à nossa volta. Esse deixar é contínuo, é um processo contínuo, né? Então, em resumo, o filho pródigo é o cristão. As duas parábolas são sobre o cristão, sendo que elas são figuradas de maneira muito clara na parábola do filho pródigo e do filho mais velho. O filho pródigo é a ovelha perdida, né? O filho pródigo é o cristão que não segue a Jesus, é o bom pastor, e foi para longe do rebanho. Então é aquele que se converte, com o tempo vai relaxando, vai ficando longe e vai deixando de lado as coisas, né? E às vezes está em situação difícil e não toma a decisão de voltar-se para Deus, embora ele tenha tido aquela certeza de que Jesus é Deus, se entregou a ele, deu a vida a ele, mas ainda não assumiu isso e começa a envolver-se com os cabritos desse mundo e com os novilhos gordos desse mundo. Não, desculpa, não é esse não. Ele foi realmente deixou tudo e foi atrás das coisas do mundo, né? Então, ele às vezes é chamado pelo sofrimento, pela dor. É um modo de atraí-lo de volta, né? E o filho mais velho não. Esse é um cristão mesmo, que segue a Jesus, né? Mas não está disposto a deixar tudo, vai ficando com coisas ainda que deveriam ser removidas, né? Ainda tem valores perdidos, né? Não reconhece, ou seja, valores que não foram reconhecidos como desagradáveis ao Pai, né? Então, esse é o nosso trabalho. Nós temos que procurar isso, tá? Esse é um processo do cristão, é um trabalho interior. Precisa procurá-los dentro da casa. Olha como a Bíblia é bem coerente. Do ponto de vista bíblico, a mulher é a autoridade máxima dentro da casa. E o homem deveria ser aquele que cuida das necessidades da casa, atuando fora da casa, né? Ele que ia para o campo, ele que ia para as conquistas necessárias para o dia a dia, né? E a mulher cuidava da casa, dos filhos, né? Trabalho preciosíssimo dentro da casa. E o homem, o trabalho fora da casa, a proteção, todas aquelas coisas, né? Você vê que para dizer que existem valores interiores perdidos, ele usa a figura da mulher, né? E o que representa a mulher dentro do ser humano? Que pode ser homem ou mulher, mas o que representa o trabalho interior? É aquilo que está na nossa decisão, na nossa alma, né? A alma é o poder de decisão, é algo do homem, né? E que é interior. Por isso que é essa busca dentro da casa. É aí que nós devemos procurar valores que estão sendo mantidos e que não são do agrado do nosso Pai, que é Deus, né? Não estão de acordo com a sua justiça. Então, arrependimento, a definição final, disposição consciente de deixar valores, apegos, hábitos e apegos e muitas outras coisas, né, que não são conforme a justiça de Deus. E haverá maior júbilo no céu
por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E fica aqui mais uma pergunta. Essa frase é de Jesus, está nas duas parábolas, da ovelha perdida e da moeda perdida. A ovelha perdida, o próprio indivíduo que se perdeu. A moeda perdida, valores dentro do indivíduo que ele não encontra, né? E que são mostrados pelo filho mais velho. Então, ele está dizendo que haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. Pô, isso é certo essa frase? Não é estranha? Se é justo ou não é justo? Pô, se ele não é 99 justo, o justo precisa de arrependimento? E é aí que vem o grande ensinamento para nós, né? Não é em grande, vocês já ouviram isso várias vezes aqui, mas vamos repetir, né? Ficar consolidado. Convertido é aquele que foi justificado pela fé. Aos olhos de Deus ele está justificado. Quem pagou o preço disso? Jesus. Ele pagou morrendo por nós e, portanto, nos fez justos. Porém, justos exteriormente. E essa justiça precisa penetrar dentro de nós completamente. Então, o convertido é justificado pela fé. Mas esse é exatamente aquele que mais precisa de arrependimento. Guarda essa frase. Convertido é aquele que é justificado pela fé e, portanto, é aquele que mais precisa de arrependimento. Porque ao ser justificado pela fé, ele vai receber condições e recursos, que é o Espírito recriado, a presença do Espírito Santo, para reconhecer a justiça, arrepender-se e ser transformado. E esse é um processo contínuo. Então, ele é o que mais precisa de arrependimento, essa substituição de valores interiores, né? Lucas 14, disse Jesus, lá no versículo 25 em diante. Uma grande multidão o acompanhava. Virando-se Jesus para ela, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece, esse aborrece tem várias traduções nas Bíblias, tá? Uma põe não odeia, outra põe não ama mais a mim do que a seu pai, sua mãe, mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Então vamos ver de novo? Se alguém vem a mim, ou seja, se converteu, e não aborrece, vamos pôr a palavra que está na tela, aborrece a seu pai, sua mãe, a mulher, os filhos, os irmãos, as irmãs e ainda a própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode. O discípulo vai ter que tomar decisões em cima dos valores antigos, tá? Quem não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Ou seja, carregar a cruz é estar disposto a renunciar de valores que impede de seguir Jesus. E se aquilo que te impede de seguir Jesus é o seu próprio pai, você vai ter que priorizar Jesus. Não que você está ali com ódio do seu pai. Esse ódio seria no sentido de ele também se converter, que é um processo de mortificação, né? Mas no sentido de amar e justamente por causa disso priorizar a Deus em relação ao pai, à mãe, à mulher, aos filhos, qualquer coisa que se levantar entre nós e Deus precisa ficar em segundo plano, né? Primeiro ele, porque senão você não vai ver Jesus e não vai mudar, você vai continuar o que você era e eventualmente com a natureza que você recebeu da sua casa, da sua família. Quem não carrega a sua cruz e não me segue, ou seja, quem não está disposto a essa renúncia, essa mortificação, essa mudança, não pode ser discípulo. Assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo que possui, isso antes do arrependimento, da conversão, não pode ser meu discípulo. Estamos entendendo aí que é uma caminhada de discípulo. Discípulo é aquele que anda junto, né? E o discípulo, ele anda junto por quê? Porque ele está destinado a ser segundo o seu mestre. Precisa segui-lo. Então, nas pregações, precisava ficar muito claro para nós que nós somos discípulos, temos que estar seguindo Jesus.
Bom, seguir Jesus como que é? É uma atitude individual? Sim. Ela começa no rebanho, tá? Começa num grupo, mas deve aperfeiçoar-se individualmente. Por quê? Porque a decisão é pessoal, pessoal. Não dá para o grupo tomar por você. Tá? Então ela começa na igreja, pela igreja, mas deve aperfeiçoar-se individualmente. Qual é o recurso que me leva a aperfeiçoar eu comigo mesmo aqui e com a presença e com o socorro que eu tenho da parte de Deus? É a Bíblia, a palavra de Deus, desde que eu tenha me convertido. Eu tenho a Bíblia e o Espírito Santo. O recurso é esse livro. Esse livro é ainda o ponto firme para nós. As pregações, mesmo essa que está sendo feita aqui, é importante? É. Toda pregação que você ouve ajuda, claro que ajuda, né? Mas você tem que uma hora tomar a decisão e ir você mesmo diante do verbo que revela o teu Senhor, que é Jesus. O verbo é Cristo. No princípio era o verbo era Deus e o verbo que estava com Deus. Esse verbo foi registrado num livro que é a menor das sementes, mas tem o poder de nos fazer filhos de Deus, né? Então, o recurso é justamente a Bíblia com o socorro do Espírito Santo que nós temos no ato da nossa conversão. O começo é essa conversão, é o renascimento. O espírito do homem é recriado e ele passa, a hora que é recriado, ter a capacidade de entender a Bíblia. No capítulo 3 de João, se vocês puderem ler lá, fica muito claro Jesus explicando a Nicodemos que para ele entender as coisas do alto era necessário antes nascer de novo, que é o processo da conversão. Então, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ter ouvidos para ouvir, aquilo que está escrito nas 7 cartas às igrejas. Quem tem ouvidos, ouça. Como é que eu tenho os ouvidos para ouvir? Quando eu me converto e tenho o espírito recriado, esse espírito que pode entender as coisas de Deus e que tem condição de entender a Bíblia. Já falamos isso muitas vezes, né? E o aperfeiçoamento? Aperfeiçoamento, então, é esse processo de seguir Jesus, que é um processo individual de receber o Espírito Santo, perseverar na palavra, crescer no conhecimento de Jesus, vai começar a perceber que a Bíblia é algo que nos revela uma visão de Cristo, e você passa então, por essas revelações do Espírito Santo, enxergar Jesus, ver Jesus, que é a mesma coisa que ver a Deus. O aperfeiçoamento nos leva de um modo crescente, não é de uma vez só, nos leva de um modo crescente a reconhecer, ver Deus e, portanto, leva a reconhecer novos valores, que não são mais os valores dos homens, que são perecíveis, mas os valores de Deus que permanecem para eternamente, né? Leva a reconhecer novos valores que são aquilo que são da onde brotam as nossas ações. As nossas ações agora não vêm primeiro, eu tenho que fazer. Não, primeiro eu tenho que mudar o modo de ser, e aí a ação é natural, né? É assim que podemos deixar valores antigos mediante essa decisão pessoal, que é o arrependimento. Ninguém pode fazer em seu lugar, nem mesmo Deus faz isso. Lembra? O jovem lá que o filho mais novo teve que tomar a decisão lá longe, em meio às circunstâncias, né? Contudo, uma vez que ele tomou a decisão, aí a alegria no céu, júbilo, a festa, tá? Então, esse processo é um processo contínuo que nós deveríamos realizar com muito cuidado. É o trabalho interior que está lá em Filipenses 2. Assim, pois, meus amados, Paulo falando aos fiéis da igreja dos Filipenses, né? Do modo como sempre obedecestes, efetuai a vossa salvação com temor e tremor. É algo que você precisa fazer. Não somente na minha presença, Paulo fala, não porque eu estou junto, agora tem que ser individualmente, mas muito mais agora na minha ausência. Pois é Deus que opera de modo eficaz em vós, tanto o querer quanto o fazer, o executar. Tá vendo? Ele muda o querer
para você mudar o seu modo de ser, executar, segundo a sua vontade, que é a justiça. E aí nós vemos que o cristão precisa ver a Deus. Nós vamos parar nessa frase, porque a semana que vem nós vamos ver outro livro da Bíblia, que é o livro de Jó, que é muito importante por essa questão de ver a Deus. Vai nos ensinar o sentido que está por trás disso. Mas isso fica para a próxima oportunidade. Vamos fechar a nossa reunião dando graças a Deus por essa palavra. Senhor, que possa suprir a minha deficiência em expressar estas verdades, Senhor, tocando o coração de cada um que ouve e transformando essas palavras no conteúdo verdadeiro que elas têm, Senhor, pela força do Teu Espírito, para que todos nós saiamos com proveito, Senhor, destes momentos que tivemos juntos, por meio da presença do Teu Espírito em nós. Assim, damos todo o louvor e nossa gratidão ao Deus Todo-Poderoso agora e para sempre. Amém.